Bom dia, meu nome é Aloísio, sou engenheiro civil e CEO da Infracities, uma empresa que desenvolve soluções sustentáveis para cidades inteligentes. E hoje estaremos falando sobre o sistema Infracities, uma nova geração de infraestrutura e mobilidade sustentável para cidades inteligentes e o impacto na mobilidade. Hoje, a população mundial cresce num ritmo muito grande, são quase 8 bilhões de habitantes e em 2050 ultrapassará mais de 10 bilhões de pessoas. Somente no Brasil temos uma demanda de infraestrutura de mais de 1 trilhão nos próximos 10 anos. Nesse sentido, temos grandes desafios e um deles é a mobilidade urbana, principalmente na questão da racionalização do nosso espaço. E as soluções principais propostas é a importância do transporte público como política de desenvolvimento para as cidades sustentáveis. Nesse sentido, temos que pensar na abordagem sistêmica da mobilidade urbana, pensando na cadeia da mobilidade, em que nós temos que, para um ponto de A a B, nós precisamos desenvolver diversos modais, sendo principalmente a mobilidade ativa, o desenvolvimento do deslocamento a pé e de bicicleta, e os meios motorizados, o transporte individual e o transporte coletivo. Nesse sentido, dentro desse conceito, temos o transporte individual motorizado, em que de um ponto A ao ponto B, nós temos que sair da nossa casa, pegar o nosso veículo, desenvolver todo um trajeto de forma individual ou com algumas pessoas no carro, deixar numa garagem e ir no nosso local de trabalho ou de estudo, impactando grandemente, principalmente nas nossas vias, não só nisso, mas também na questão dos estacionamentos. Outro ponto nesse caso é o transporte coletivo, em que eu saio da minha casa, desenvolvo um trajeto, principalmente de calçada, vou até o ponto de ônibus, metrô ou outro elemento, faço o meu translado, paro num terminal, num ponto, vou pela calçada até o determinado local, ou seja, meu trabalho, minha escola, e faço o caminho reverso. Nesse ponto é importantíssimo nós entendemos que nessa situação não adianta eu ter um transporte muito eficiente, um ônibus elétrico ou um metrô, sendo que se eu não tiver as calçadas para alimentar esse sistema. Então nós temos a necessidade muito grande de ter calçadas acessíveis para o completo funcionamento de todo o transporte público. E nesse sentido, nós temos as nossas atuais condições de calçada, e eu vou falar um pouquinho aqui, focando principalmente no impacto das redes aéreas na mobilidade e na acessibilidade, em que eu tenho uma falta de gestão pelo poder público, uma falta de critérios estabelecidos, em que justamente impacta nesse sentido, principalmente com relação à NBR 9050, com relação à acessibilidade, questões relacionadas a interferências com infraestruturas, e os recursos de manutenção e construção, e principalmente uma atividade artesanal na construção dessas calçadas. E aí vem a grande pergunta, o simples enterramento dessas redes, elas resolveriam o nosso problema de mobilidade, de acessibilidade, deixando as nossas calçadas mais livres, mas a gente tem que pensar também em outros problemas que venham a ser gerados com isso. E um deles, principalmente, é nesse enterramento, dessa remoção desses postes, nós temos grandes problemas relacionados principalmente à forma como é feito hoje esse enterramento. Nós temos esse problema não só no Brasil, mas no Reino Unido, Alemanha, Brasil, com o crescimento das cidades sem esse planejamento integrado, essas redes não têm essa forma de trabalhar de forma integrada, uma construção de forma isolada e sem uma coordenação definida, e principalmente abaixo dos pavimentos, causando um grande impacto na mobilidade e principalmente altos custos nessa construção. Os altos custos para os construtores, para as concessionárias e principalmente para a sociedade, em virtude da manutenção constante, principalmente do grande lixo que é gerado. E nesse sentido, nós estamos falando só em São Paulo, aí são 100 bilhões de reais para enterramento dessas redes aéreas, transformando elas em redes enterradas. E aí vem a pergunta, e se eu não enterrar essas redes, qual é o impacto, ou se enterrar da forma como é feito hoje, qual é o impacto disso? Principalmente no Reino Unido, nós temos mais de 7 bilhões de libras, principalmente dessa forma que é feita a manutenção dessas redes enterradas nas ruas, sem essa organização e sem essa gestão. E aí vem a questão que já existem algumas demandas, principalmente nos Estados Unidos, relacionado a um sistema compartilhado em que você reduz esses custos nessa questão dessas redes, principalmente quando você organiza o seu subsolo e você ordena essas redes. Isso reduz os custos, principalmente na questão de que o maior custo é o custo civil. E aí você tem, por exemplo, vamos pegar o caso da rede elétrica, em que mais de 70% são obras civis. Então, quando você pode compartilhar esses custos com gás, com telecom e com outros, isso facilita muito, aumenta a segurança e automaticamente reduz os custos unitários de cada um. Nesse sentido, já existe inclusive uma lei até bastante antiga, de 2003, da Prefeitura de São Paulo,
em que ele coloca diretrizes justamente para a utilização das vias públicas, a parte aérea e o subsolo, e ela coloca como uma premissa básica, inclusive no artigo 1, a implantação de galerias técnicas e obras compartilhadas, e também a substituição de redes isoladas por redes compartilhadas, entendendo já que esse é uma grande virtude e esse é um caminho a ser seguido, principalmente nas grandes cidades. Nesse sentido, inclusive, já existem inclusive leis, normas internacionais, eu quero citar aqui a 37155, de 2020, uma norma bastante recente, em que ela vê justamente essa questão de uma forma mais holística, pensando em todos os sistemas, principalmente nessa integração, visando uma maior eficiência, pensando justamente nas nossas cidades inteligentes. E nesse sentido, justamente, eu gostaria de apresentar o sistema Infracities, justamente dentro de todo esse conceito apresentado, ele vem a remover essas redes debaixo das ruas, trazendo para a calçada todas as redes de uma maneira organizada e segura, em alusão justamente a essa norma internacional, redes de gás, telecomunicação, água, baixa tensão, manutenção e iluminação pública, num sistema protegido, justamente dando maior eficiência para esses sistemas e principalmente redução na manutenção desses pavimentos. Anexo um jardim de chuva e uma ciclovia, trazendo maior qualidade e principalmente nas calçadas, fazendo de forma acessível e segura. Algumas inovações apresentadas também foram um sistema de detecção por fibra ótica, um sistema de realidade aumentada e um sistema de gestão na questão do dreno, justamente para dar maior eficiência ao sistema. Aqui um pouquinho do detalhe, é um sistema standard, então isso facilita muito quando você tem um sistema padronizado, em que você tem toda essa questão, facilitando principalmente a questão da montagem em escala. Um pouquinho de detalhe da ciclovia de jardim de chuva, em que você otimiza principalmente a ciclovia, trazendo maior qualidade nesse sentido. Um pouquinho da produção dos componentes, areia, brita reciclado, todos esses materiais oriundos do lixo da construção civil. E a questão do plástico reciclado, grande vilão hoje do nosso mundo, principalmente dos oceanos, em que você valoriza esse material, agregando esse valor, trazendo uma estrutura bastante simples e bastante eficiente para as nossas cidades. A montagem do sistema, justamente, ela vem padronizada dentro do conceito de eficiência indústria 4.0, que você tem a abertura dessa vala e todo esse material já encaixado, em que ele é montado, trazendo uma maior eficiência e uma maior facilidade, principalmente para a nossa mão de obra. Um pouquinho também da montagem, esses sistemas todas montado, todas as redes são implantadas num único momento, facilitando principalmente a questão da sua construção e principalmente depois a montagem da calçada, que é bastante eficiente nesse sentido. E o que torna o sistema Infracities único? Justamente nessa questão da nova geração de infraestrutura e mobilidade, inovação e eficiência e principalmente sustentabilidade. Calçadas eficientes, calçadas seguras, calçadas acessíveis, todas as redes num único lugar, de forma segura, ciclovia justamente trazendo essa questão do eixo de mobilidade e as ruas sem a questão das redes, elas podem fluir livres, sem interrupção, sem questões de grandes buracos, principalmente com relação à manutenção, inclusive oportunizando a utilização, por exemplo, do concreto na pavimentação, dando uma grande vida útil a esse sistema. O que nós temos justamente, foi construído um protótipo, um projeto piloto com o Sapiens Park em 2015 até 2017, principalmente em 2016, em que nós tivemos uma redução de custos de até 30% quanto comparado à construção individualizada, trazendo padronização, alto desempenho, rapidez e divisão dos custos. Nós chegamos à redução dos custos de manutenção de até 70%, uma redução bastante significativa, principalmente tirando a questão da demolição, fazendo uma construção limpa, trazendo principalmente grandes benefícios, principalmente para as cidades. Hoje, o lixo plástico, que é descartado de uma forma totalmente aleatória, principalmente poluir na natureza, é transformado numa estrutura de alta condição sustentável, que é o resíduo do material plástico. E, inclusive, nós já estamos com uma certificação internacional da QE, em parceria com a Fundação Vanzolini, trazendo uma maior eficiência e, principalmente, maior segurança na montagem desse sistema. Mais alguns detalhes também que já estão sendo incorporados, um sistema de drenagem incorporado à calçada, em que a própria drenagem, o próprio colchão que é de areia, inicialmente que recobria o material, está sendo substituído por um sistema de brita e calçada drenante, aumentando, inclusive, as vantagens, e principalmente a questão da drenagem, e também um sistema de compartilhamento
da infraestrutura, no caso aqui do mobiliário urbano, com o sistema de carregamento de carga elétrica, dando uma maior facilidade e eficiência. Um modelo de negócio focado principalmente no compartilhamento desses custos, principalmente na questão de um modelo de gestão e governança, em que eu consigo trazer uma redução maior desses custos de montagem, mas principalmente uma centralidade em que eu posso, inclusive, depois locar esses ativos. Esse modelo, inclusive, já pode ser operado por algumas companhias. A própria Sanepar, no Paraná, já criou uma lei nesse sentido, em que ela pode desenvolver várias redes. Isso é muito bacana, isso é bastante interessante, principalmente para avançar nessa questão de uma otimização desses recursos, e todos ganham: município, concessionária, investidores, sociedade, redução de custos. Nas concessionárias, redução principalmente do OPEX, né, na loja da operação. Os investidores são novos negócios e principalmente sociedade, com a redução do lixo e a redução dos custos, trazendo o que? Uma modicidade tarifária nesse sentido. Um modelo de negócio focado em resultado. Então, com a questão valorização, você reduz o tempo e principalmente as etapas construtivas, impactando basicamente em redução de custos. Isso impacta bastante. E hoje a Infracities, ela tem justamente entrega desse modelo para dar maior eficiência no modelo de turnkey, no modelo verticalizado, que é fornecimento de projeto, fornecimento do material e a montagem do sistema, em que a Infracities é detentora exclusiva dos direitos autorais dos sistemas Infracities. Modelo escalável de abrangência global, posso fazer isso em qualquer local, qualquer cidade do Brasil e do mundo, no completo compacto, completo com sistema de calçada, ciclovia e jardim de chuva, ou compacto só com calçada. E aqui uma imagem do sistema compacto, justamente dando essa maior eficiência, essa maior beleza, e o sistema completo com as duas infraestruturas completas. Diversas parcerias, tanto no Brasil, a nível de Europa e Estados Unidos. Referência no tema, principalmente na Alemanha, com diversos prêmios, cursos e parcerias. E a nível global, com diversos prêmios a nível de Europa, Estados Unidos, Ásia e Oriente Médio. E a participação junto ao grupo de cidades inteligentes através da BNT e isso. Agradeço, e mais à tarde a gente vai estar conversando um pouquinho mais sobre os cases e algumas oportunidades para as cidades. Muito obrigado, meu nome é Aloysio, e um bom dia para vocês. Até mais, tchau, tchau. Agora estarei apresentando para vocês um breve vídeo que desenvolvemos no Sapiens Park em 2016 relacionado à implantação e testes do sistema Infracities. No vídeo vocês vão poder ver como foram desenvolvidos os testes e principalmente como é a montagem do sistema de forma bastante eficiente e segura, e principalmente os detalhes da manutenção desse sistema, como ele é feito na questão da remoção dos pavers, da remoção da areia, que foi feita com o sistema Vactron, que é um sistema de sucção, que pode ser também feito de uma maneira manual, com pá e com os equipamentos tradicionais. A remoção desse material, dessa areia, a manutenção, no caso ali foi feito um furo em carga de uma rede de gás canalizado, no caso ali ele estava com material inerte, com hidrogênio, e posteriormente depois a colocação desse mesmo material no local. Essa situação, ela reduz de forma muito grande a interrupção da via. Então não teve interrupção na via, apenas na calçada, 2 pessoas com 2 cones, de forma bastante rápida. Um serviço que seria feito em praticamente 1 ou até 2 dias na rua, com grande interrupção, grande impacto, foi feito em apenas 2 horas, com o mínimo de material possível. Todo esse material ele foi reaproveitado, essa areia volta para o mesmo local, feito uma compactação hidráulica com água, esse mesmo paver volta, e justamente esse é o grande impacto do sistema, a manutenção e principalmente a operação do sistema de uma maneira bastante rápida e segura. Vocês vão estar vendo nesse vídeo, justamente detalhando como é feito essa manutenção e a grande eficiência do sistema, não só na construção, mas principalmente na operação e na gestão desses sistemas. Muito obrigado.
Dessa forma, encerramos então este vídeo e encerramos os nossos trabalhos no período da manhã. No início da tarde, teremos o retorno deste tema. Aí o engenheiro Aloysio Pereira irá fazer a sua apresentação de forma remota, eu acredito, e teremos então a oportunidade de ler o currículo do nosso colega. No início da tarde, iremos então iniciar os nossos trabalhos às 13 horas. Agradecemos a presença de todos e contamos com o retorno dos senhores da forma presencial e remota às 13h30. Então, iremos ter a palestra do nosso colega Aloysio Pereira da Silva, que irá abordar o tema Infracities, como este sistema pode... Workshop Infracities, como entender as grandes vantagens às pessoas. Agradecemos a todos e às 13h30 estaremos aqui, então. Muito obrigado. Do nosso colega, o doutor engenheiro Aloysio Pereira da Silva. Ele vai abordar, dando continuidade ao tema Infracities, ele vai abordar agora Workshop Infracities, como entender as grandes vantagens às pessoas. Conforme foi prometido, vamos ler rapidamente o currículo do nosso ilustre convidado. Dr. Aloysio Pereira da Silva, engenheiro civil pela Universidade Estadual de Maringá, MBA em Administração da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, mestre em Construção Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina e pesquisador visitante no Texas A&M Transportation Institute US, conselheiro titular da Câmara Especializada em Engenharia Civil do CREA Santa Catarina e coordenador da Comissão de Acessibilidade do CREA Santa Catarina. Ele é membro revisor da norma técnica, norma brasileira, ABNT NBR 12712, projeto de sistemas de transmissão e distribuição de gás combustível, e membro da Comissão CE 0930201, Comissão de Estudo de Sistema de Transporte de Distribuição e Gás Combustível, do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, e Associação Brasileira de Normas Técnicas, membro do Comitê Nacional, Comissão de Estudos de Galerias Técnicas de Concreto, e participou da criação da norma ABNT-NBR, Galeria Técnica Pré-Moldada em Concreto para compartilhamento de infraestruturas e ordenamento do subsolo. Atuou junto ao Institute of Transportation Energy e do Advocacy Comitê, que orienta a formação de legislação referente a questões de transporte, mobilidade e da segurança nos Estados Unidos. Dr. Aloysio é fundador e CEO da Infracities, Infraestrutura e Mobilidade Sustentável, e criador do sistema Infracities. Atua desde 1997 na área de infraestrutura, como ênfase em engenharia de serviços públicos, nas fases de projeto, construção e supervisão, bem como em atividades de pesquisa e ensino. Ele também é palestrante em diversos eventos e cursos relevantes no Brasil e no exterior, que nós não vamos citar, tentando aproveitar ao máximo o tempo do nosso ilustre palestrante. Doutor Aloysio, é um prazer tê-lo aqui conosco e passamos agora o microfone ao senhor. Tenha uma boa apresentação. Boa tarde a todos e a todas. Queria inicialmente agradecer o convite ao Ivan e ao professor Roberto, que muito nos alegra. Eu gostaria de estar dando continuidade. Na parte da manhã, nós falamos um pouquinho sobre a questão da importância da gestão integrada, da importância do planejamento integrado, e nós queremos agora dar continuidade e falar um pouquinho das experiências que estão sendo vividas com relação a isso, principalmente no Brasil, que a gente tem mais contato. Eu queria compartilhar agora a minha tela com vocês, eu vou estar fazendo de forma bastante breve. Um segundinho. E agora nós vamos estar falando sobre isso, sobre a questão do workshop Infracities, como entender as grandes vantagens
as pessoas. E nós vamos falar um pouquinho agora na questão do planejamento urbano integrado, de gestão associada, a necessidade de conectar todos os desafios que devem ser compartilhados, aspectos de segurança, gestão integrada, o planejamento do nosso solo, que é bastante complexo, aspectos estéticos das nossas redes aéreas, que nós discutimos no início da manhã, questão de acessibilidade e mobilidade, a importância das calçadas. Hoje tivemos aí uma notícia triste de um acidente em Joinville em relação a um acidente em uma calçada. Ela causa um impacto muito grande na sociedade, questões de formas renováveis de energia, a questão do uso da água, materiais, lixo, e principalmente como isso tem que ser atentado de forma econômica. Hoje, como nós conversamos de manhã, a nossa infraestrutura precisa ser principalmente eficiente e sustentável. Nós falamos um pouquinho sobre a questão das redes de infraestrutura, principalmente as redes aéreas, o impacto que isso causa na mobilidade, principalmente na acessibilidade, a quebra cotidiana do pavimento para fazer manutenção dessas redes, questões relacionadas principalmente a alagamentos, a enchentes, que tanto trazem transtornos, questões agora que nós estamos falando de 5G, de IoT, essa importância das redes de telecomunicação e energia resilientes, principalmente com esse novo normal da pandemia, e principalmente questões relacionadas a como isso vai interagir de forma às mudanças climáticas, que é um grande ponto hoje que está sendo virado, está sendo trabalhado. Nós conversamos de manhã, eu queria dar mais agora uma ênfase na questão da ISO 37155, falando justamente da importância global que se tem hoje se vê todos os sistemas de uma forma mais integrada. Aí ele fala aqui do sistema dos sistemas, da interação entre os cidadãos, como você tem que ver toda a questão da energia, lixo, água, comunicação, transporte de uma maneira completamente integrada. As pessoas nessas comunidades, como ela interage, quando eu olho esse tipo de Smart Community, você já imagina um poste no meio da calçada que é necessário para se levar energia, ele é necessário para se levar telecomunicação, mas ao mesmo tempo ele impacta na questão da mobilidade, principalmente com essa questão, e a questão dos vários stakeholders, operadores, integradores, governo, investidores, quer dizer, como eles se interrelacionam entre si, como eles devem ter comunicação ágil, rápida, e principalmente pensar no ciclo de vida completo, desde quando você inicia a implantação de um determinado ativo até a questão relacionada principalmente à questão de toda essa questão. Bom, vamos lá. A importância que nós falamos já, isso daí tem a questão da importância de galerias técnicas, obras compartilhadas, a substituição de redes por redes compartilhadas, a grande necessidade com relação a isso, principalmente a Prefeitura de São Paulo. E falamos um pouquinho de manhã também no modelo de governança e foco em gestão integrada, com base na norma internacional 37155. Então, isso daí trata uma grande importância com relação principalmente à questão de você ter um modelo que você possa compartilhar os custos, mas principalmente compartilhar os custos de manutenção, que é bastante importante. Falamos das oportunidades de negócios e parceiros alinhados com o desenvolvimento sustentável, gestão de ativos, iluminação pública, semáforos inteligentes, a mobilidade elétrica vem para muito forte agora, a integração dos dados, o transporte público, e aí, entre outras questões. Queria abordar um pouquinho agora na questão de oportunidades que estão sendo geradas, principalmente com relação à questão hoje do transporte de carga, que tem sido a grande vedete hoje nas grandes cidades, hoje o transporte não só de alimento, mas transporte de bens também. As ciclovias, elas podem ser um grande elemento de melhoria na mobilidade, principalmente utilizando dessas bicicletas como um grande eixo de transformação. Nós estamos trabalhando aqui com relação à questão de um parceiro na Alemanha, a RIT, justamente, que está trabalhando nesse sentido. Falando um pouquinho agora na questão do mobiliário urbano, na questão principalmente da Smart, né, que um parceiro na Europa, em que ele tem trabalhando toda a questão do 5G, questões relacionadas ao Wi-Fi, o IoT, incorporando a questão da iluminação pública e como isso pode ser trabalhado de uma forma mais direcionada. Um pouquinho que a gente está com ruído aqui. E aqui um pouquinho com relação ao desenvolvimento sustentável, as oportunidades de novos negócios parceiros. Aqui um parceiro nosso relacionado a Smart Lamp Post, no caso, a questão de como utilizar calçadas, sistema de drenagem, a parte de drenagem verde, pavimentação, incluindo a questão do mobiliário urbano. A oportunidade de mudança, principalmente com os projetos de lei, a Lei de Política da Cidade Inteligente 976/2021 e a Lei Complementar 182 de 2021, que trata justamente do marco legal, justamente pensando na questão do celibato regulatório, trabalhando a questão das cidades inteligentes. Nós desenvolvemos alguns projetos, já estamos desenvolvendo
tivemos a oportunidade de trabalhar com o pessoal do Prefeito de Foz do Iguaçu e da Parque Tecnológico do Itaipu num projeto de revitalização que, devido a algumas questões, principalmente a questão da pandemia, ele está em stand-by, mas o projeto ele é bastante interessante porque ele propõe toda uma mudança na região da Vilar, em que trata-se a questão de mudança, não só da questão das fiações, mas também de toda a parte de manutenção e principalmente na questão do mobiliário e acessibilidade, e que você incorpora justamente questões relacionadas à parte de transporte público. Um pouquinho daqui da área de cotação e o futuro utilização até com questão do biogás. Um pouquinho do projeto de São Paulo, que nós estamos trabalhando no estudo junto com a Silvia, com a Secretaria de Obras e Urbanismo, justamente tentando desenvolver ali melhorias nessa questão de desenvolvimento dessa área, da área de São Paulo, trazendo maior melhoria, não só na questão da infraestrutura, mas principalmente na mobilidade, trazendo diversas vantagens nessa questão. Uma calçada eficiente, uma questão de desenvolvimento. Aqui um pouquinho dos detalhes relacionados ao projeto e aqui um pouquinho da questão da intersecção em uma calçada. Esse é um projeto de 3,5 quilômetros e justamente a gente está propondo todas essas melhorias e desenvolvimento. Um pouquinho mais os detalhes e o projeto que a gente está desenvolvendo na Alemanha, infelizmente por questões da pandemia, como foi falado, a gente tem que atrapalhar de uma forma bastante severa e trazendo um grande impacto nisso daí. Eu quero encerrar aqui, eu tentei ser bastante breve possível e eu queria estar colocando agora à disposição justamente para que a gente possa ter um momento aqui de estar discutindo, estar falando um pouquinho e estar dando abertura justamente para estar trabalhando nesse sentido. Muito obrigado e coloco à disposição para a gente poder estar conversando sobre isso. Nós agradecemos ao engenheiro Aloísio Pereira da Silva, da Infracities, pela colaboração junto à nossa entidade, junto à CE. Obrigado pelas importantes informações. E o nosso presidente, o professor Roberto, gostaria de fazer uma intervenção. Vou passar a ele agora. Por gentileza, presidente. O assunto é por demais interessante. E a gente até foi surpreendida pela velocidade de explanação. Devia ter andado mais devagar, que a gente tinha tempo. A gente não tinha muito tempo hoje de manhã, porque hoje de manhã foi todo mundo ultrapassou o tempo, tá? E tem tanta pergunta para fazer que eu não sei por onde começar, mas vai pergunta. Não, mas assim, justamente a ideia era justamente dar uma explanação geral, dar uma visão mais ampla, para que a gente pudesse agora abordar nesses 15 minutos aí, perguntas relacionadas à efetividade e às oportunidades que podem ser geradas com um planejamento estratégico e na questão principalmente da gestão inteligente das cidades, focando em cidades inteligentes, que é agora a nova onda de necessidade, principalmente desse pós-pandemia. As infraestruturas da cidade estão apresentando tanto problema que Deus nos acude. O pessoal não... A gente tem que arranjar uma maneira de sensibilizar os executivos, né? Porque a parte técnica está muito apassivada. Eu não sei se tu notas isso. Os engenheiros estão tudo obedecendo só a prefeita ou a governador, ou então, a não ser a única exceção é o Tarcísio, né? Que é o ministro da Infraestrutura, que toca a obra porque tem carta branca. Nós vamos dar uma olhadinha no YouTube para ver se as perguntas se já chegaram. Eu acho que o pessoal não... tu explicasse muito bem e o que eu precisava saber é que eu não vi ali na tua apresentação onde é que ficam como é que se diz, os contatos. Eu sei como te contatar, mas eu gostaria de saber como o público em geral pode te contatar. Tu podias refazer a tela do contato ou tentar? Só um minutinho, Roberto, já vamos fazer isso já. Tá bom. Demorou 15 minutos? Houve alguma troca de horário aí para... Uhum. Tá, então, antes da gente começar a tua participação, eu perguntei, então tu estás
saindo lá do escritório da ACAT, que é na SC, eu não estou te escutando, na SC 401, e vão passar para o centro de Florianópolis. É isso? Isso, a gente já viu um local já no centro ali, até pertinho ali da região central, não da região central ali, mas a gente está aguardando a IUS, que está retornando da Europa agora, justamente para poder dar continuidade, né, nesse processo de transição agora. Roberto, eu queria até compartilhar os meus contatos, como você solicitou. Nós colocamos aí a questão da página, então nós temos uma página de internet, nós ficamos à vontade para estar conversando, abrindo justamente diálogo para poder estar fazendo potenciais projetos e estar trabalhando nessa linha. Estamos também na nossa página no LinkedIn, que é a principal área de contato, e também pelo e-mail ceo@infracities.com ou CTO, que é o e-mail da IUSE, @infracities.com. Então, se procurar Infracities, só tem uma, né? Só tem uma, exatamente. Tem uma Mauri Viana que apareceu, deu boa tarde, quer fazer alguma pergunta, mas ele não formulou ainda. Vamos aguardar uma pergunta aí, porque esse assunto é muito novo. Vai acontecer duas coisas: ou as pessoas não entenderam, ou a dúvida é muito grande. Então, estou aguardando as perguntas, que tu desse a palestra muito rápida. Tá? Um cumprimentou aí. Roberto, um ponto no caso que eu queria frisar. Assim, a gente colocou de uma forma bastante objetiva a questão principalmente da necessidade da implantação de um planejamento estratégico para as cidades. Esse é o ponto, assim, de uma forma bastante breve. A ideia justamente hoje foi falar de uma forma mais sucinta, bastante direta. O público que hoje está na internet, ele gosta de alguma coisa bastante rápida, um briefing, é uma coisa de 5 minutos, 10 minutos, em que ele possa ver, entender se aquilo chama atenção, se aquilo faz sentido para ele, ele vai pesquisar, ele vai na internet, ele vai entrar em contato, e isso ganha justamente agilidade, né? Então, justamente a ideia é de estar fazendo essa apresentação de forma bastante sucinta e breve, está dando uma noção clara, um objetivo, mostrar as oportunidades, as grandes vantagens do sistema de compartilhamento para a cidade, principalmente aos gestores públicos, que nós temos hoje um problema muito grande com relação à manutenção. A carta de gestão, nós tivemos aí, como nós citamos infelizmente ontem à noite, um problema em Joinville, um problema que eu considero gravíssimo com relação a um desabamento de uma calçada, quer dizer, é uma área pública, as nossas calçadas elas devem ser tratadas com total e plena importância. Então, justamente a questão de como gerenciar essas calçadas, como manter, muitas vezes o poder público ele não tem essa agilidade, não tem essa questão plena. Então, justamente o projeto, o sistema, ele vem também a dar um modelo de negócios em que você, a partir do momento que você consegue trabalhar isso como um modelo de negócio pleno para a cidade, uma gestão integrada, você consegue também questões de remuneração para a gestão dessa área. Então, você remove das ruas, lança para calçadas as redes de uma maneira organizada, num sistema completamente que pode ser gerido, por exemplo, até por um ente ou por uma dessas concessionárias que possa liderar, ou por um terceiro que venha fazer um consórcio e fazer a manutenção. Então, você consegue agilidade na questão da implantação das calçadas e você consegue também uma maior eficiência na questão do uso dessas infraestruturas. Então, esse é o conceito básico, é o conceito hoje que está pautado em normas internacionais, principalmente na 37155, é uma norma ISO bastante recente. Então, esse é o ponto-chave, que nós podemos pensar, nós devemos pensar as nossas cidades de uma maneira melhor, mais eficiente, e principalmente os gestores públicos. Eles têm a obrigação de trazer mais eficiência às nossas cidades. Esse é um ponto que eu queria estar frisando nessa questão. Hoje, na palestra do Confé, eu tenho a impressão que eu vou aumentar a demanda por a responsabilização objetiva do ente público. Aqui, quem está aqui, um conselheiro federal do CREA do Maranhão, ele veio dar uma palestra muito interessante, e nós já vamos incluir na Carta de Florianópolis essa questão, até que eu gostaria de perguntar para ele se ele não poderia falar um pouquinho mais sobre a questão da responsabilização objetiva do ente público, porque a palestra que ele vai aparecer aqui, vem cá. A palestra que ele deu é o seguinte: toda vez que existe um acidente de uma infraestrutura pública, é sempre responsabilizado
a pessoa que sofreu o acidente. Nunca a entidade pública é sequer, como é que se diz, mencionada. Teve um acidente lá de Joinville, que tu me falasse, eu vi a foto, 25 pessoas amontoadas com cara de boba, de palhaça, atônitas, de uma laje que desabou, de certo não tinha um ferro. Era uma laje que o cara fez pensando que estava fazendo um concreto, como é que se diz, um concreto assim de lastro em cima do chão, na verdade, aquilo estava no ar. Do jeito como aquilo desabou, do jeito como as pessoas estavam, do jeito que eu não vi ferro nenhum, aquela laje não estava nem armada. Vem cá, qual é a tua opinião a respeito disso? Ele deu uma palestra antes da tua. Explica para o Aloysio que ele trabalha na SC Gás, e a SC Gás lida com um produto muito caro, que quando acontece vazamento, não é vazamento de água nem ruptura de cabo energizado, é ruptura de gás que pode provocar uma explosão. Não seria, eu acho que eu vou acrescentar um item na questão da carta, na questão da todos os tipos de infraestrutura, não só a estrutura viária. Então, Roberto, eu queria só colocar um ponto aqui importante. Hoje eu estou aqui falando em nome de um projeto de pesquisa que eu desenvolvi, da Infracities. Então eu falo em meu nome hoje, não falo em nome de nenhuma empresa, nem de terceiros. Então, eu queria estar frisando essa questão aqui. Então, os pontos que eu vou estar tratando aqui agora nessa apresentação são os pontos especificamente relacionados ao projeto que nós desenvolvemos ali de doutorado e a questão da gestão urbana. Esse, eu acho que é o ponto-chave. Sim. Quando a gente fala na questão da responsabilização, quando a gente colocou essa questão, de uma oportunidade de se criar, através de normas internacionais, essa oportunidade para principalmente para a prefeitura, de poder criar um modelo de negócio sustentável e econômico, de forma que você consiga sinergia. Essa mais ou menos a linha de trabalho que a gente vem desenvolvendo. E eu falo aqui em nome do Aloysio, no projeto de pesquisa que eu desenvolvi através da UFSCar e do Texas A&M. Sim, mas o que acontece é o seguinte, para o poder público dar valor à técnica, porque a gente está falando praticamente, está semeando no deserto, porque as prefeituras hoje em dia elas estão atrás de votos, e isso de mobilizar a área técnica para o político convencional que só pensa em voto na eleição seguinte, colocar um engenheiro ou qualquer outro tipo técnico que possa questioná-lo, ele não é. E a única maneira de motivar não só a usar a Infracity, mas como organizar a infraestrutura, só tem um caminho que eu vejo: acionar o Conselho Nacional do Ministério Público para que haja responsabilização objetiva. Isso. Eu queria só que ele falasse sobre não tem nada a ver com o teu negócio, mas simplesmente para fazer com que motivem, as entidades públicas motivem a usar um tipo de infraestrutura organizada como a tua, como a Infracity. É só isso. A opinião aqui como é responsabilidade da CE, não é da Infracities, tá bom? Não, só fazendo um gancho aí, que eu queria aproveitar esse teu comentário, Roberto. Existe uma lei, eu até frisei, a lei de 2003, da Prefeitura de São Paulo, em que ela já coloca essa questão da importância do compartilhamento da gestão urbana como um elemento justamente de melhoria e de redução de custos do município. Esse é um ponto, acho que é bacana, e essa lei é uma lei já de 2003, que ela deve ser pensada e suscitada, ainda mais que vem de São Paulo, que é uma cidade que é referência de Brasil e a nível de mundo. Não, exatamente, eu me lembro, foi bom ter relembrado até, mas só que o legislador brasileiro ou ele se finge de ingênuo ou faz de mau grado. Uma lei que não existe uma cobrança, que seja ou pecuniária ou dá origem a algum processo administrativo, são daqueles tipos de lei que tem no Brasil que não pegam. Então, se houver uma possibilidade de ingressar com uma ação administrativa ou civil ou qualquer outra por não cumprir a lei, ela começa a funcionar. É isso que eu queria falar, juntar a palestra do Confer com a do Infracity. São duas entidades separadas, mas todas as palestras aqui elas estão fechando em torno de um assunto que é como é que se diz? O interesse público acima de tudo. Na verdade, quando a gente está tratando de tudo no Brasil, a gente está tratando primeiro o interesse do governo. Se não for do interesse do governo, não sai. E quando dá errado, a culpa é do usuário. É isso que está acontecendo no Brasil. Então, eu queria que ele desse uma faladinha rapidamente contigo, como se fosse uma pergunta, mas uma tentativa de juntar as ideias.
Aloysio, tudo bem? Estava aqui acompanhando atentamente tua fala, muito importante. Boa tarde, tudo bem? O Roberto me instigou a falar dessa questão da responsabilidade objetiva, e eu vim falar sobre aplicação específica para o trânsito. Né? Que, no caso do trânsito, o legislador pátrio, ele colocou na lei que estabeleceu o Código de Trânsito Brasileiro. E ele foi muito diligente, porque o legislador colocou logo no primeiro artigo e no terceiro parágrafo, que ele diz o seguinte: dada a desproporção de força, de poder entre o administrado e o administrador na área do trânsito, ele considera que a responsabilidade do administrado pode ser subjetiva, ela precisa ser provada que houve. Mas a responsabilidade do administrador, ela se dá sem culpa, é a dita responsabilidade objetiva. Então, se a gente tivesse no Brasil, que nós não temos uma reivindicação nossa, que o Ministério Público tivesse promotorias especializadas no trânsito, como ele tem do idoso, como ele tem da mulher, como ele tem de outras áreas, né? Do patrimônio, meio ambiente, eles têm. Se tivesse do trânsito, em qualquer acidente com vítima fatal ou com lesões, o Ministério Público entraria no circuito. O gestor seria obrigado a abrir um processo administrativo e o Ministério Público teria que se manifestar, cobrando da autoridade de trânsito a sua responsabilidade objetiva. É isso aí. E, nesse caso, eu gostaria de propor aqui no nosso evento de mobilidade que essa lei também que fosse criada, que abrangesse também o setor de infraestrutura em geral, porque daí a gente tem todo o governo na mão passível de ser cobrado de alguma forma por algum erro. Aí isso força que o poder público tenha que cuidar direito da infraestrutura, não só do trânsito, não só da mulher, não só disso, Patrimônio, do meio ambiente. Cuidar do patrimônio público, afinal de contas, toda a infraestrutura é paga por nós, e nós não temos proteção nenhuma para cuidar dessa bagunça, um faz um serviço, outro vem e destrói. É nisso que eu estou querendo chegar. E Roberto, e o desdobramento? Roberto, nós já temos essa lei. O desdobramento da responsabilidade objetiva, Luiz, é muito interessante, porque aí você inverte o jogo. Né? É invertido o ônus da prova. Normalmente, cabe à vítima a prova de ter... Olha, eu fui vítima e ele é o culpado, e está aqui a prova. Não. Quando você estabelece que é a responsabilidade objetiva, há uma inversão do ônus da prova. É a autoridade que tem que afastar a responsabilidade dele. Fazendo como? Laudos, estudos. Não é? Nenhum acidente vai ficar em vão. Então, se aquela marquise caiu, se aquela ponte caiu, é a autoridade que tem que provar que ela não é culpada, e não a família da vítima. Né? Então, isso tem uma força redentora, que eu costumo dizer, não é? Ela é uma força redentora. Se a gente consegue cobrar isso, o serviço público ele vai ter uma real chance de prestar um serviço, vamos dizer assim, um serviço mais consentâneo com a segurança pública. Né? E a gente vai ter que enterrar aquela história de que a autoridade, por agir por boa-fé, ela nunca é responsável. Né? Então, essa é a grande vantagem. Então, assim, na área do trânsito, nós já temos esse dispositivo com todas as letras, né? O direito brasileiro é positivado, então, às vezes, requer para ela poder ser aplicada. E na área do trânsito, que a gente tem isso, desde o Código de Trânsito 70 e pouco, de 97, a gente não consegue aplicar. Imagina as áreas que não tem ainda, não é um caminho. Não, mas na área de infraestrutura, eu queria colocar aqui um ponto importante, aqui o decreto 5296, de 2 de dezembro de 2004, lá no capítulo 4, lá, artigo 10º e artigo 12, e ele fala que qualquer intervenção em vias e logradouros públicos é responsabilidade do poder público e das concessionárias a execução dessas obras e a questão da manutenção da acessibilidade. Então, esse 048, justamente ela trata sobre isso. Então, ela coloca de forma bastante clara no artigo 12, em que em todas as intervenções relacionadas ao poder público e concessionárias, a manutenção da acessibilidade é de responsabilidade desses entes.
Então, nós temos um dispositivo, sim. E no artigo 13, ele coloca que a questão dos planos diretores municipais de transporte de trânsito, eles devem ser elaborados e utilizados a partir desse decreto. Então, justamente transmite isso daí para os municípios a obrigatoriedade de manter a acessibilidade, que vai garantir também a mobilidade, principalmente na questão das calçadas seguras e acessíveis. Eu acho que é um ponto que deve ser relevado também, a questão legal dessa questão. Ótimo, Luiz. Podias passar para mim essas leis, aí, o número da lei, que eu vou no Google e pego, porque já estamos com meio caminho andado. É só acionar o Ministério Público, né, nessa questão da observância e forçar o direito objetivo, que senão vai o subjetivo que mantenha a letra morta da lei como ela está ficando. Eu nem sabia dessa lei, e ele também não sabia, então agora nós estamos sabendo, eu vou botar na carta. Ao fim desse evento, eu vou vou terminar a redação da carta, que eu já fiz a proposta dela. Passas para mim essa lei? Então vou passar assim, mas só para anotar rapidinho aí, Roberto, decreto 5296, de 2 de dezembro de 2004. Tá, já me esqueci. Eu estou escrevendo, eu vou me lembrar. Ou peço para ele. A gente faz então. Muito obrigado. Então, Luiz, então eu tenho a impressão que as perguntas não vieram, né? O assunto é muito novo, então as pessoas têm até medo de perguntar e dizer alguma bobagem. É tão novo que, como é que se diz? As implementações e os bons resultados só estão dando fora do Brasil, por incrível que pareça. Então, nós vamos ter aquele encontro aqui na prefeitura e a gente vai levar essa possibilidade de implantar esse teu sistema Infracity aqui em Florianópolis, tá? Na revitalização da parte leste do Centro Histórico de Florianópolis. Roberto, eu queria agora aproveitar, já me despedindo já em função do nosso tempo, eu queria estar colocando um ponto importante também, é que nós, ao longo de todos esses anos de pesquisa, desses mais de 10 anos, a gente tem trazido principalmente o conceito. Então, na verdade, hoje, nós temos um conceito que é geral, que é amplo, que ele é difundido já há mais de 30 anos, que é a questão do ordenamento e do compartilhamento, e nós trazemos uma tecnologia. Então, assim, a questão que a gente vem buscando, justamente, vem apresentando para diversas cidades, tanto no Brasil quanto fora, é a questão do conceito, e nós oportunizamos a questão da nossa tecnologia, que foi desenvolvida ao longo desses últimos 10 anos, como uma oportunidade de implementar o conceito. Mas o importante, que a gente mais vê, é a necessidade de discutir o conceito de uma forma ampla, porque outras tecnologias vão aparecer, outras tecnologias com tubo, com outros materiais. Então, é importante para que se haja movimentação, se haja novos players no mercado, outras pessoas que também desenvolvam produtos similares ao que a gente vem desenvolvendo, mas o mais importante é que a gente discuta o conceito básico, porque esse conceito ele é amplo, ele é genérico, ele é importante para que as cidades discutam, e as tecnologias elas vão ser opcionais e elas vão ser basicamente conforme realmente a melhor técnico, melhor preço, e aí a gente coloca isso de uma forma bastante ampla e abrangente. E aí a gente causa uma questão chamada transparência pública, que é o que nós mais primamos, a questão da transparência. Então nós trazemos hoje o conceito. O conceito pode ser feito com diversos órgãos, diversos tipos, e um deles é a nossa tecnologia, assim dizendo. E a gente se coloca à disposição para estar discutindo, estar abordando e estar ampliando isso daí, tanto aqui quanto fora. Então eu quero agradecer, quero desejar o meu muito obrigado pela oportunidade. A gente se coloca à disposição para estar discutindo, tem meu e-mail, tem a Infracities aí através das nossas redes sociais, e caso tenha alguma dúvida, a gente está à disposição para estar conversando. Eu agradeço aqui, me despeço, e o meu muito obrigado a todos e a todas aí. Um forte abraço, Roberto. Até mais. Nós agradecemos, e agora, quando tiver escritório aqui no centro, provavelmente a gente vai fazer um workshop mais demorado e agora com uma certa liberdade, mais de como é que se diz, de acesso, né? A gente pode fazer no fim de semana ou à noite, para evitar que a gente só tenha que ser falando assim à distância. Tá? Então, foi muito obrigado pela segunda vez que estou aqui, já estou achando que tem que ter uma terceira, uma quarta,
E não é só vender o conceito, mas a gente vender, eu estou atrás de vender a regulamentação já. E a formalização, então, uma base legal para existir uma espécie de, como a gente diz lá na América do Norte, law enforcement, porque se não tiver a cobrança da lei, a lei não funciona. Então tá bom. Muito obrigado, Aloysio, muito prazer em rever, muito prazer em falar contigo de novo, tá bom? Obrigado. Parabéns e Satisfação. sucesso da CIT. Tá bom. Até mais.